Nós vamos fazer uma revisão aqui então do, dos componentes pneumáticos que nós vimos até agora. Vamos começar pelos componentes que fornecem pressão para o sistema. No caso de simbologia, a gente vai representar o compressor de ar, que é um equipamento autônomo, né? Com esse símbolo simplificado aqui, que representa na instalação pneumática uma tomada de ar, por exemplo, na parede vinda de um compressor de ar, que é um equipamento autônomo. Na sequência desse equipamento, nós vamos colocar em seguida o componente que vai fazer a preparação do ar para ser utilizado. Esse componente, ele comumente é chamado de unidade de conservação de ar, ou unidade de preparação de ar, ou lubrifil, dependendo do fabricante, tá? A finalidade desse componente aqui é preparar o ar para ser utilizado em um determinado ponto do equipamento. Qual a função dele principal? No primeiro momento, filtrar o ar que está chegando pela tubulação. Também diminuir a condensação de água, ou seja, a presença de umidade nesse ar. Então ele vai filtrar, diminuir um pouco a umidade, e você, através de um ajuste, você vai fazer uma redução da pressão, né, para que seja estável nesse ponto de saída. A partir desse ponto, você vai acionar os equipamentos, né, através das válvulas e do cilindro. Na sequência, nós vamos colocar agora uma montagem bem simples. Um atuador simples ação, retorno por mola, e uma válvula direcional 3 vias, 2 posições, acionamento manual. Seria a configuração mais básica que a gente poderia fazer para demonstrar um circuito pneumático. Vamos pegar os componentes aqui. Primeiro o atuador, simples ação, retorno por mola. Esse tipo de componente, ele vai gerar uma força mecânica linear, né? E essa força, por você ter só uma câmera de atuação aqui, né, essa força vai ser só no sentido de avanço do cilindro. O retorno ele vai fazer naturalmente pela descompressão da mola, tá? Para a gente acionar esse equipamento, né, nós vamos usar uma válvula direcional, a mais simples também da pneumática. Aqui a representação dela em forma de simbologia. Essa válvula vai ter uma conexão de entrada de ar, que vai ser a número 1, uma conexão de saída de ar, que é a número 2, e uma conexão de retorno e descarga de ar, que é a número 3. No caso aqui, o retorno ele vai vir complementado por um silenciador de ar. O acionamento aqui não está representado, nós vamos colocar um acionamento. Como foi falado no começo, um acionamento manual por botão e retorno por mola. A conexão número 2 vai para o cilindro. A conexão número 1 vem da unidade de conservação de ar. Então aqui é meu fornecimento de ar, aqui é o controle de ar, né? E aqui a transformação de pressão de ar em força mecânica. Esse controle, que é a válvula direcional, ela vai determinar quando o cilindro deve avançar, quando o cilindro deve retornar. Vamos fazer uma simulação. Linha de ar, compressão, essa linha azul aqui representa isso. E nós vamos fazer o acionamento da válvula. Nessa posição que ela está liberando a pressão da câmara aqui, ó, para o ambiente. Ou seja, a pressão minha aqui vai ser o mesmo valor da pressão ambiente, né, considerada relativamente como zero. Se eu acionar esse botão, eu vou mudar a posição da válvula para esse formato internamente a ela. E daí ela vai transferir
a pressão de ar da conexão número 1 para a conexão número 2 e vai fechar a conexão número 3, que é a conexão de estado. Vamos fazer a simulação. Nesse caso aqui, ó, a pressão passou por dentro da válvula e foi até o cilindro, transformou pressão de ar em força mecânica e fez o movimento. A hora que você soltar o acionamento da válvula, essa mola vai reposicionar essa posição aqui no posição de descanso da válvula. Soltei aqui e retornou o cilindro. Então aqui avanço, avanço, retorno, avanço, retorno. Essa é a configuração mais simples, né, que eu posso ter com um cilindro simples ação e uma válvula 3 vias, 2 posições de acionamento manual. Lembrando aqui, as vias nós determinamos por essas ligações externas aqui, ó, em relação ao símbolo da válvula. Então eu tenho uma, duas aqui embaixo e a terceira via aqui na parte de cima, né? Em relação à numeração, tem a numeração 1 aqui, numeração 2 aqui, numeração 3 aqui. O acionamento da válvula nós vamos apresentar aqui na lateral da válvula, ou na lateral esquerda ou na lateral direita, né? Nesse caso, esse símbolo aqui representa um botão e esse símbolo aqui representa o retorno por mola da válvula. Por exemplo, se esse botão tivesse uma trava, né, vamos mudar a configuração da válvula, ele ia receber esse outro detalhamento aqui no símbolo, que é esse V aqui. Esse V representa que ela vai parar na posição, né? Se a gente fizer uma simulação aqui, faço acionamento, né, ela fica travada na posição. Se eu der mais um toque aqui, ela retorna. Então aqui acionou, retornou. Esse V aqui em todos os acionamentos, ele vai representar que ela pode ficar travada na posição, tá? Vamos dar uma olhada agora na configuração do componente. Cilindro simples ação. Aqui nós temos alguns exemplos, né, construtivos de um determinado fabricante. Aqui seria a configuração básica, simples ação, né? Você tem a câmara traseira, você vai pôr pressão na câmara traseira, retorno por mola. Aqui dentro tem uma mola que faz o retorno para a posição do cilindro. Aqui tem uma boa representação para a gente entender o funcionamento do cilindro real, né, o cilindro físico. Aqui seria a conexão de ar, o êmbolo, a haste, que é essa peça aqui, e a mola que vai fazer o retorno do êmbolo. Se a gente colocar a pressão nesse ponto, fazendo uma simulação aqui, ó, a pressão vai aumentando, a partir de determinado valor, ela gera força suficiente para fazer o movimento de avanço, comprimir a mola, né? E você vai aproveitar esse movimento de avanço na ponta do cilindro. A partir do momento que você reverte a válvula, você faz o descarregamento da câmara do cilindro. Então aqui, descarregamento, né? Vamos ver o mesmo exemplo para a válvula direcional. As configurações básicas da válvula, então, acionamentos, né? Só lembrando a representação, acionamento manual, né? Manual por botão, alavanca ou pedal.
Todos esses 4 acionamentos aqui são considerados acionamento por força muscular ou acionamento manual. Nós temos no outro lado da representação retorno por mola, né, ou duplo retorno por mola, acionamento mecânico, né, por rolete. Voltando aqui na configuração da válvula, vamos dar uma olhadinha na representação interna da válvula, né, ela fisicamente. Aqui seriam as 3 conexões: conexão número 1, que é a entrada de ar vinda do compressor; conexão número 2, que é a conexão que vai para o atuador; e a conexão número 3, que é a conexão de escape de ar, que é o retorno do ar que vem para o cilindro. Nessa posição inicial, né, a mola está colocando a válvula na posição de descanso. Nessa posição, a conexão número 2 tem um caminho aberto por dentro aqui, ó, com o escape de ar. Então, se você tiver pressão no cilindro, ele vai ser descarregado, vai passar por dentro da válvula aqui e sair pela posição número 3. Se você fizer o acionamento da válvula, ela vai mudar a posição dos obturadores internos e vai fazer o desvio do ar. Nesse caso, o ar vai entrar pela conexão número 1, vai passar por esse ponto aqui e chegar até a conexão número 2. Então tem uma simulação do funcionamento dela aqui, né? Você começa a acionar, por exemplo, no caso seria acionamento por botão, né? Você vai fechar a ligação do 2 para o 3 e vai abrir uma passagem da conexão número 1 para o 2. Então nesse caso aqui o cilindro estaria avançando, né? Você tem uma abertura da conexão do 1 para o 2, e depois, quando você soltar o botão, né, ele vai interromper essa ligação e abrir a conexão do 2 para o canal número 3. Uma simulação mais rápida aqui, né? Então aqui do 1 para o 2, do 2 para o 3. Essa é a construção interna da válvula. De um fabricante para o outro, essa construção interna muda, né? A simbologia não. A simbologia, no caso, é universal, né? 3 vias, 1, 2, 3, 2 posições. O acionamento não está representado aqui, né? Mas no circuito aqui está representado. Acionamento manual, retorno por mola. Vamos fazer agora então uma montagem com um cilindro duplação. Nós vamos descartar essas peças aqui e colocar a representação. Cilindro duplação. Conexão para a câmera de avanço, conexão para a câmera de retorno. Vamos colocar aqui uma válvula. Nesse caso vai ser de 5 vias, 2 posições. Vamos fazer a configuração da válvula. A conexão número 5 e a conexão número 3 vão ser os retornos de ar, tá? Então, na representação aqui a gente tem que fazer a conexão do retorno de ar. Silenciador do lado de cá e o silenciador do lado de cá. A conexão número 1 vem da pressão de ar, né? Conexão número 4, conexão número 2 vão para o cilindro. Vamos colocar no meio do caminho aqui a válvula que vai fazer o controle da velocidade do cilindro, que são as válvulas reguladoras de fluxo, né? Vamos pegar a representação dela aqui.
uma delas para avanço e a outra para retorno. Lembrando que essa válvula regula sempre a saída do ar, né? É uma válvula direcional, uma válvula regulador de fluxo ou regulador de vazão, mesma coisa. Unidirecional, ou seja, ela só opera, ela só atua no circuito numa única direção. Quem proporciona isso à válvula é essa retenção, né? Essa válvula de retenção que está em paralelo com a válvula regulador de fluxo. No caso, essa válvula aqui, ela vai controlar a saída do ar aqui, ó, né? Quando o ar estiver retornando. Nesse caso, o cilindro está fazendo o retorno, né? Então essa válvula controla o retorno e essa outra aqui vai controlar o ar quando ele estiver saindo por essa via, né? E nesse caso o cilindro vai estar fazendo o avanço. Vamos posicionar um pouquinho melhor aqui a válvula direcional. Conexão 4, conexão 2 e colocar o acionamento. Vamos colocar um acionamento simples manual, retorno por mola. Abrir a pressão. A linha azul mais escura representa a pressão, né? A pressão ela está entrando na válvula direcional pela via 1, saindo pela via 2, passando direto por essa válvula, né? Porque vai passar pela retenção, e pressão máxima aqui na câmara de retorno. O cilindro está recuado. O ar que estava nesse ponto aqui, ele desceu por essa posição, obrigatoriamente passou pela regulagem, né? Pela restrição. Entrou pela via número 4 e saiu pelo escape número 5, né? Vamos fazer o avanço do cilindro aqui agora. Avanço, né? Temos essa situação agora. O ar está entrando pela via 1, saindo pela via 4 agora. Passa direto pela válvula, né? Pela retenção aqui. Pressão máxima na câmara de avanço, o cilindro avança. E o ar que está saindo da câmara de retorno do cilindro passa pela válvula, ele é obrigado, a retenção fecha, ele é obrigado a passar pela regulagem, então aqui eu vou regular a velocidade de avanço. E depois ele escapa pela posição número 1. Então, temos aqui, ó, retorno do cilindro, avanço do cilindro. Se eu colocar aqui a configuração do botão com trava, para melhor representar o circuito, vou fazer aqui, ó, avanço, ó, e retorno. Regulagem dessa válvula aqui, ó. Essa aqui controla o retorno do cilindro, ó, mais rápido ou mais lento, né? E essa daqui vai controlar o avanço do cilindro. Vamos colocar uma velocidade mais baixa aqui para poder representar. Então, mais lento o avanço, mais rápido o avanço. Então, lembrando, essa válvula controla a velocidade de retorno do cilindro, né? E essa outra válvula controla a velocidade de avanço do cilindro. Vamos dar uma olhadinha na configuração física dessa válvula, né? Como ela é realmente. Aqui tem um exemplo, né? Esse tipo de exemplo aqui é uma válvula em linha, ou seja, ela vai ser conectada tubo e tubo, né? Normalmente essas válvulas hoje elas são conectadas, esse ponto dela aqui direto no cilindro, tá? Então você não vai ter essa conexão do tubo aqui, ela vai estar rosqueada direto no cilindro. Aqui é o parafuso de ajuste e aqui é uma contraporca de travamento, para você ajustar a válvula e travar ela na posição. Lembrando que ela tem paralelo com ela uma válvula de retenção,
Nesse sentido aqui ela regula o fluxo de ar, nesse sentido aqui ela deixa o ar passar livremente pela retenção. Vamos ver se tem mais algum detalhamento aqui, ó. Aqui um exemplo bom do funcionamento dela, né? A gente tem o fluxo de ar da conexão número 1 para a conexão número 2, né? O ar é obrigado a passar, nesse caso aí, pela regulagem, que é a parte central da válvula. A partir do momento de reversão do ar, né? Por exemplo, do 2 para o 1, ele passa pela retenção, que seria essas bordas vermelhas aí que representam a válvula de retenção. E ele passa livremente, tá? Então, ó, nesse sentido aqui ele passa pela regulagem, nesse sentido aqui ele abre a válvula de retenção aqui e passa pela retenção. Vou fazer um movimento mais rápido aqui, ó. Regulagem, sentido contrário à retenção. Retenção aqui nesse sentido e regulagem no outro sentido. Essa daí é a aplicação da válvula, controlar a velocidade. Como ela é unidirecional, você vai ter uma válvula para retorno, né, e uma válvula para o avanço. Olhando agora para a válvula direcional, né, nós temos aqui alguns formatos, né, de determinados fabricantes. A simbologia básica dela aqui. E aqui a construção interna da válvula. No caso, não é essa aplicação aqui. Vamos voltar à tela. Quando ela tem acionamento elétrico, os tipos de acionamentos nós já vimos para outra válvula. A configuração interna dela. E essa daqui de fato é a que a gente está utilizando. Então ela tem a conexão número 1, o escape de ar número 5, o escape de ar número 3 e no caso aqui, essa daqui seria acionamento pneumático, né, dos dois lados. Então duplo acionamento pneumático. A última modificação que a gente vai fazer aqui, para completar o que vimos até agora, é o acionamento pneumático. Nós vamos então colocar aqui, mudar a configuração para acionamento pneumático. Nesse caso nós precisamos de um sinal de pressão de ar aqui para mudar a posição dessa válvula. Eu vou diminuir a tela um pouco, para a gente achar espaço aqui para colocar essa nova configuração. No caso, esse sinal de acionamento pode vir, como já foi montado na aula, de uma outra válvula direcional auxiliar. Essa daqui então seria a válvula direcional principal. Nós vamos colocar uma outra válvula direcional auxiliar. A configuração dela é 3 vias, 2 posições. Nós vamos pôr com acionamento manual. Conexão de escape da válvula. Acionamento manual por botão, retorno por mola. Fazemos conexão aqui de pressão. E a conexão número 2 vai operar a válvula de forma auxiliar. Então essa válvula auxiliar de avanço, essa aqui é a válvula direcional principal. Vamos fazer uma simulação aqui. Acionei a auxiliar, ela vai mandar pressão para mudar a posição da principal e o cilindro avança. A hora que a gente soltar
o acionamento auxiliar, o cilindro faz o retorno. Essa foi a última, na verdade a primeira montagem que vocês fizeram. Vamos dar uma olhadinha na configuração interna dessa válvula. Aqui então, acionamento pneumático de um lado, tá? Retorno por mola do outro. Ó, a representação desse fabricante aqui, a montagem física da válvula é um pouco diferente do que vocês estão em contato lá na sala de aula, mas aqui seria a conexão auxiliar de acionamento e aqui o retorno por mola, e aqui as conexões de ar da válvula. Vamos ver se tem uma representação aqui. Isso aqui a gente já mostrou antes, né? A câmara de ar na lateral dela, no caso que seria duplo acionamento pneumático. E aqui um circuito como montado na última aula, né? Acionamento pneumático de um lado, acionamento pneumático do outro, né? Auxiliar de avanço, auxiliar de retorno.